Prefeitura Municipal aqui de Rio Preto está fazendo ações de prevenção contra o coronavírus. Aqui no terminal urbano e na rodoviária também do município foram colocados dispositivos de álcool em gel para os passageiros. Circulam diariamente cerca de 70 mil pessoas no terminal urbano. Os passageiros já adotaram o uso de álcool em gel. Às vezes lavo as mãos de manhã, quando eu vim para cá, passei álcool. Agora estou aqui, estou desde cedo para cá. Passei, certinho. A gente tem medo sim, né? Porque é uma coisa meio que diferente que aparece no mundo, né? E a gente fica com medo também de andar de ônibus, porque eu trabalho no restaurante, a gente tem medo de... que é muita muvuca de pessoas também, né? É dinheiro passando, é comida dando, entendeu? É complicado. E você já percebeu a mudança no fluxo de pessoas no restaurante que você trabalha? Sim, deu bem de uma caída mesmo. No domingo, que dá muito movimento, já deu uma meio que abaixada já. É bem difícil para quem tem comércio. Já está com a questão de lavar a mão toda hora, usar o álcool gel. Não sei se você percebeu, aqui agora no terminal tem os dispositivos de álcool em gel para o passageiro utilizar. Como que tá as suas ações de prevenção? Sim, hoje a gente usa o álcool em gel toda hora. Qualquer coisa que a gente tem que fazer, a gente passa o álcool em gel. No meu serviço também eu passo toda hora, tem que passar. Também não pode ficar assim desesperado, mas eu tô com um pouco de medo sim, né? Dá para ficar, né? A dona Iraides redobrou os cuidados. Eu fui comprar na farmácia, não tinha uns pequenininhos assim. Falei, tem que comprar uns vídeos para minha família, né? Você acha? Não tô com tanto medo não, eu tenho que se prevenir, né? Ficar longe das pessoas, quem tá tossindo, quem tá espirrando. O Instituto Adolfo Nunes confirmou o primeiro caso que nós tínhamos de coronavírus. Então, ele é positivo agora oficialmente, certo? E, inclusive, nós vamos, a partir de agora, o laboratório do Hospital de Base está autorizado a não necessitar mais de contraprova. O resultado dele já passa a ser oficial. Tá bom? Outro que vocês já foram informados pela Andréia e colocado adequadamente é que nós temos um novo caso diagnosticado, comprovado hoje em São José do Rio Preto. Tá? Esse novo caso, acho que já foi bem explorado durante a coletiva que ela deu na hora do almoço, né? Então, nós estamos hoje com 2 casos positivos. Quantos casos existem? 22 com eles, né? Até a hora do almoço, amanhã de manhã a gente atualiza novamente. 22 como esses, e 2 sendo positivos. Outra coisa que a gente percebeu, a angústia da imprensa, muitas vezes 24 horas é muito, em virtude dessa mudança que está tendo a cada minuto, ou caso, ou mudança de regras. Então nós vamos emitir, toda vez que for necessário, que tiver alguma mudança no sistema, ou alguma decisão desse comitê, nós iremos emitir uma nota por volta de 11h30 da manhã, mais ou menos, quando terminar a reunião. Se o caso ou a notícia for relevante, daí a gente vai convocar uma coletiva também para esclarecimento de dúvida da imprensa. Tá? Bom, hoje nós temos, além dessas 2 colocações que nós fizemos, nós temos algumas coisas que foram tomadas e que serão feitas como notas técnicas ou instruções normativas, né? Para que a população tome conhecimento das recomendações e para a nossa população interna como norma já definitiva. Hoje nós fizemos uma reunião às 11h30 da manhã com todos os hospitais de São José do Rio Preto. A adesão foi maciça, vieram todos os hospitais e foi muito boa a reunião.
os hospitais privados e os hospitais não privados, que são geridos ou pelo Estado ou pelo município, resolveram criar uma comissão dos hospitais para que eles tomem atitudes, falem uma língua só, né, para que perca essa individualidade do hospital. Então eles pararam e falaram assim, nós temos que pensar na coletividade, né, e essa coletividade exige que se esclareça a população de maneira homogênea, não que um médico de um hospital ache uma coisa ou o outro ache outra. Não. Vai ter essa comissão dos hospitais que vão fazer todas essas normativas para que todos os hospitais falem horário de visita, acompanhantes, todos falem a mesma língua, né, para que a população não fique confusa. Outra coisa, eles ofereceram, desde que a gente consiga equipar leitos, se for necessário, tanto de leitos de enfermarias como de UTIs. Eles com certeza não vão poder sair comprando um UTI novo para depois não usar, que não faz sentido. Precisa o poder público emprestar esses equipamentos para que eles possam oferecer os leitos, os médicos e assim por diante. Então foi muito positiva, quer dizer, independente de ser público ou privado, todos os hospitais foram muito colaborativos nesse sentido. Isso nos deixa tranquilo, porque no futuro, se nós viermos a precisar deles, a gente vai poder contar. Isso para a gente foi fundamental, essa participação. Conversamos também sobre esse negócio um pouco alto, tá? Sobre os planos de contingência de cada um desses hospitais. Existe uma norma e eles também vão discutir esses planos de contingências hospitalares junto com a Secretaria. Outra coisa que ocorreu hoje foi definições quanto à coleta de materiais. Acontece o seguinte, que há uma tendência de todo o paciente suspeito que irá colher o material. O pessoal precisa trocar esse microfone, está dando para falar. Microfonia, mano. Não precisa não, secretário. Pode ser sem? Mais distante. Está muito difícil. Para a gente até melhor. Ora, atualização, antes de continuar, atualização de suspeitos. Agora, 30 suspeitos em Rio Preto. Tá? Então foi também discutido sobre coleta de materiais. É muito comum o paciente querer fazer a coleta. Acontece que o número de kits para se fazer esses exames são limitados. Né? Nós não podemos oferecer para todos, nem pagando, nem se falar, eu quero comprar, nós não podemos oferecer nem Adolfo Lourdes e nem no hospital de base, para esses pacientes que não se enquadrem dentro dos critérios estabelecidos para a coleta de material. Por quê? Porque vai faltar para quem precisa lá na frente. Então, mesmo pagando, se alguém quiser fazer o exame pagando, ele precisa procurar o laboratório X que faça para ele, mas não vindo nem dos convênios e nem do público. Tá? Então, isso ficou decidido. Tá? Nós teremos, além dos casos que se enquadrem dentro dos critérios estabelecidos para a coleta de material, que são os casos graves e alguns outros, nós vamos também colher amostras, uma amostra por convênio por dia, para ver a circulação viral. Ou seja, aqueles pacientes que não tiveram contato, que não tiveram nenhuma epidemiologia positiva, agora melhorou, positiva, critérios
existem casos que sejam do próprio município, que foram gerados aqui, tá? Então será feito esse controle, tanto de convênio como SUS, será feito um por dia, não é isso? E os particulares, volto a afirmar, deverão procurar laboratórios particulares para que esses então façam os exames. Outra atitude que nós fizemos foi suspender algumas consultas eletivas. Em que situações? Primeiro, quando o paciente apresentar sintomas gripais. Se for eletivo, um retorno marcado há 3 meses para ver uma coisa simples, esses serão adiados e remarcados. Tá certo? Por quê? Porque ele vai ficar numa sala de espera, pode contaminar outras pessoas. Tá? É uma questão de prevenção. Então, algumas consultas eletivas, nós sabemos o impacto que vai dar na população, que a população vai ficar revoltada. Faz tempo que eu estou esperando, mas ele pode estar transmitindo. Então, nós iremos suspender esse tipo de consulta. Outra coisa, nós interromperemos, tá? Suspenderemos os atendimentos odontológicos eletivos, endoscópicos eletivos e espirometria, que é um exame feito para estudar a capacidade pulmonar. Por quê? Está no top dos contaminados esses 3 tipos de profissionais: dentistas, endoscopistas e quem mexe com espirometria. Tá? Então, nós não vemos razão de manter o exame quando um profissional, toda uma equipe em risco para um exame eletivo. Urgência, não. Urgência vai se aparamentar, fazer o que tem que ser feito e fazer o exame. Mas os eletivos, aqueles que podem aguardar, serão suspensos. Todo paciente que tiver entre 60 e 70 anos, isso é para a nossa rede. E nós estamos dizendo e reforçando que a rede privada deveria tomar também. Todos os profissionais entre 60 e 70 anos que têm algum tipo de comorbidades, doenças associadas, como diabetes, como insuficiência cardíaca, como doenças pulmonares, deverão ser afastados do trabalho e, quando possível, fazer o home office, ou seja, que faça em casa o trabalho que for possível via internet. Quem tiver mais de 70 anos, independente de ter comorbidade ou não, deverão ser afastados ou ir para home office. Tá? Existe também, isso talvez mude entre a gente nas próximas horas, porque existe algumas normativas que estão falando o seguinte: 65 anos, independente de ter ou não comorbidade, ser afastados. Nós ainda estamos seguindo a normativa, essa normativa, mas ela pode vir a mudar nas próximas horas ou nos próximos dias. E nós vamos seguir a normativa que for para toda a população brasileira. Tá? É importante noticiar isso para a gente. Isso é um favor que vocês fazem. Aquele paciente que for afastado por idade, ele não precisa ir numa unidade de saúde e ele não precisa colher exames. O que acontece? Quando ele é afastado, ele fala: estou doente, eu preciso ir colher exame, preciso ir. Não, muito pelo contrário, ele tem que ficar na casa dele. Tá? Isso é fundamental para a gente, porque todos que estão afastados ou vão para home office ficam apavorados e querem fazer exames. Tá? Outra coisa que foi tomada pela Secretaria de Saúde e é recomendado para todas as instituições de saúde, ou mesmo as que não sejam instituições de saúde.
suspender os grupos que se reúnem independente da idade, que não sejam estritamente necessários. Por exemplo, nós temos os grupos da doença de diabetes. Nós temos por quê? Para orientação de alimentação, para fazer exames e assim por diante. São grupos todos suspensos. Grupo de hipertensão, academia da saúde, vários outros que a gente tem, que são idosos ou não idosos, devem ser suspensos. A pediatria, inclusive, tem alguns grupos em que nós estamos suspendendo em virtude de conter o máximo possível ou mitigar essa doença que está aparecendo. Tá? Nós faremos essas notas técnicas e iremos passar para vocês, assim que elas ficarem prontas, ainda hoje. Mas eu resolvi adiantar aqui, porque eu sei que tem muitos que não têm horário para isso, né, e que nós vamos ainda emitir mais tarde. Eu acho que essas são as nossas recomendações, essas são o que se discutiu de ontem para hoje, e hoje ainda muito tempo para novas discussões, para novas regras e novas normativas a partir de amanhã. Queria saber se alguém aqui quer fazer alguma consideração. Estamos então prontos para qualquer pergunta que possa. Secretário. Diante desse resultado positivo, então, da Adolfo, o outro caso, do homem de 44 anos, a gente também pode considerar, né? Olha, na realidade está faltando a documentação para notificar o Ministério dessa independência agora. Então, este outro caso, com certeza, já não vai precisar de contraprova, mas precisa a legalização perante o Ministério que deve ocorrer nas próximas horas. Tá. Em relação ao transporte coletivo, alguma alteração? O transporte coletivo foi discutido agora na reunião dos secretários, e essa é uma das preocupações de todo mundo, porque São José do Rio Preto talvez seja o local que tem maior aglomeração. É isso, ali no terminal rodoviário. No momento, o que a Secretaria de Saúde pensa é agir ali no sentido de mostrar o quão é importante a prevenção, colocar cartazes, distribuir folhas e assim por diante, naquela localização. Mas existem recomendações óbvias de que talvez para as próximas horas que sejam escalonados os horários de trabalho, para que não tenha aglomerações. Por exemplo, pedir para determinado, um começa às 7, outro às 8, outro às 9, outro fecha às 5, às 6, às 7, mas isso não está definido pelo comitê ainda e nem conversou-se com o trânsito, mas existe essa tentativa de nós fazermos isso, devemos discutir ainda entre hoje e amanhã essa possibilidade. Tá, em relação ao álcool em gel no terminal, a higienização dos ônibus, isso mudou também ou não? Nada. Tem que ter isso, nós estamos pedindo para que tenha. Qual que é o problema que está se encontrando? Não se acha para comprar. Essa é uma dificuldade que está sendo enfrentada. Eu vi aqui hoje situações lamentáveis de hospitais que estão desesperados. Não acham, não é nem pelo preço que está um absurdo, há uma exploração muito grande dos fornecedores, né? Coisas que subiram 4, 5, 6, 7, 10 vezes o valor antes da crise. Isso na realidade é falta de cidadania, né? Uma falta de cidadania das companhias como um todo. Não adianta ter esses lucros fabulosos agora, mas quem ganha agora perde depois, com certeza absoluta. E mais, não querem vender. Então eles ficam fazendo um jogo para que não tenha, eu posso te arrumar 20 mil, daí a pouco a 10 vezes o valor normal. Aí você pega a 100 e fala, eu consigo 50, um pouquinho a mais. Então está tendo toda essa problemática. E nós
os hospitais e nós estamos pagando. Né? Inclusive, existe uma tendência de fazer uma representação do Ministério Público sobre isso aí, para que haja algum tipo de penalidade. Tá? Secretário, pergunta da nossa live aqui no Facebook: tem possibilidade de cancelar cirurgias nos hospitais para alocar os pacientes com síndromes respiratórias? Olha, existe. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, publicou no período da tarde, agora por volta de 2 horas, uma recomendação a todos os planos de saúde que suspendessem as eletivas. Tá? O que provavelmente no nível de plano de saúde vai ser implantado. Lembrar sempre que o SUS, ele, embora seja ligado ao Ministério, ele também está sujeito à ANS. Ele é um plano de saúde também sujeito às normas da ANS. Tá? Então, só que ele é muito mais independente do que aqueles que pagam, que têm uma remuneração fixa mensal. Então, nós ainda estamos estudando essa possibilidade. São José do Rio Preto, vamos lá. São José do Rio Preto, hoje não tem autóctone, não está faltando leite de UTI. Nós estamos vivendo ainda uma vida normal nesse sentido. Não tem sentido hoje, do ponto de vista técnico, a gente suspender eletiva. Sim, suspender eletiva daqueles casos que vão ser operados e vão precisar de UTI de longa duração, que tenham comorbidades. Nós já suspendemos cirurgia eletiva de pacientes com comorbidades. Esses já estão suspensos, pela possibilidade de pegar a doença e também de permanência prolongada em UTIs. Tá? Mas nós não chegamos a essa conclusão. Eu acho que vai ser uma pauta nossa agora, ver se nós vamos realmente suspender as eletivas também ou não. Tecnicamente, na minha opinião pessoal, não se justifica ainda, mas eu acho que o comitê é soberano e nós somos em 8 pessoas, os senhores vão votar e vamos ver qual será a conclusão. Secretário, agora com o HB podendo confirmar, muda alguma coisa nesses 20 que estão de quarentena, nesses 30 que estão em quarentena? O HB passa a fazer os exames dele ou continua nesse mesmo padrão que está? Não. Nossa referência é o Instituto Adolfo Lourdes. Quando que a gente tem feito no HB? Primeiro que esse do HB não passou na rede, né? Esse último agora não passou na rede. Né? Foi o que nós estamos reservando para o HB. Pacientes graves e paciente com altíssimo grau de suspeita. Né? Ele preencha critérios que a gente acha que tem muita possibilidade. Para ele não ficar propagando, a gente está fazendo lá. Mas a nossa referência para exames é o Instituto Adolfo Lourdes. E tem o estado atualizado desses 2 pacientes confirmados? Não entendi. O estado deles? Ambos estão em casa, sintomas super leves, estão bem. A maioria, na verdade, todos os nossos assim, não têm internados graves, são todos casos leves até agora. Hoje foram confirmadas 2 mortes, né? Não em Rio Preto, obviamente, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Hoje, então nós já temos 2 casos de mortalidade de pacientes no Brasil. Secretário, aqui o pessoal da live está perguntando quanto tempo deve normalizar a situação? Tem alguma previsão? Não. Volto a afirmar aquilo que eu falei ontem na coletiva e anteontem. Não existe previsão no Brasil da intensidade da crise e nem da duração da crise. Nós somos um país que nenhum outro país igual o nosso, com o clima, com o número de população, com
casos iguais para a gente comparar. A gente não sabe, nós não sabemos se será leve, média, o cuidado de se durará. Volto a afirmar, nossa equipe, qual é o momento que nós estamos mais preocupados? Preocupados a partir de meio de maio, junho e julho, que é a sazonalidade para as infecções respiratórias. É nesse momento que mais nos preocupa. Secretário, o senhor falou a respeito dos preços, né, dos insumos, das máscaras, álcool gel, etc. e tal. Creio que isso deve ser uma tendência para medicamentos e tudo mais. Até quando, não sabendo o grau, né, desse problema, até onde vai, e o preço subindo cada vez mais, a prefeitura, a secretaria tem um orçamento, tem uma previsão e agora muda completamente. E a questão financeira, até quando dá para suportar isso? A questão financeira é extremamente grave, né? Porque a gente vai ter um gasto muito, muito grande. Há promessas do Ministério de suplementação da verba da saúde em virtude dessa epidemia ou dessa pandemia que está existindo. Ela vai desde material, né? Então, como fornecimento de respirador, de outras coisas, até parece que foi liberado 1 bilhão, né? Não foi isso? 1 bilhão de reais já foram liberados para suplementar as cidades onde tenha casos positivos, que é o caso nosso, já que a gente vai começar a solicitar essa suplementação. Você não tenha dúvida que é um conjunto nesse momento muito ruim. Você vai ter uma queda grande de produção e de arrecadação, não tenha dúvida, esses afastamentos, essas paralisações. É só você andar no centro de São José do Rio Preto agora. Você vai ver que ele está quase deserto, que é o que a gente tem pedido para fazer. Então vai ter uma diminuição de arrecadação com um aumento assustador do gasto. Então, é uma coisa assim, que está meio complicada, nós não sabemos como que vai ser resolvido, porque só foge a nossa alçada isso, mas isso vai ser uma coisa grave. Corre risco de faltar algum desses insumos, faltar recursos? Corre, recurso eu não acredito. Eu não acredito porque, em último caso, você declara, por exemplo, uma emergência e você busca outras fontes de outras secretarias para poder comprar. Eu acho o seguinte, a falta de insumo pode existir. Eu acho que a gente tem que ser bem coerente no que diz. Existem os exploradores, não adianta usar a oferta e procura nesse horário. Falar, não, está caro porque a oferta está baixa, a procura está muito. Não, isso não se aplica num país civilizado num momento desse, na minha opinião. Né? Eu acho que pode sim faltar insumo. Faltar insumo por quê? Porque supera a capacidade produtiva. E isso pode acontecer mesmo. Devido falar o seguinte, mas qual seria a lógica disso? Custa 10, eu vou ter que buscar muito mais funcionários, vou ter que fazer uma coisa, vai para 12, eu vou tentar produzir a minha capacidade máxima. Mas não justifica cobrar 70, né? Mas eu acho que tem muitas firmas íntegras, cidadãs, que podem realmente estar faltando o insumo para a produção. Secretário, muita gente ainda está com dúvida. Quando que eu devo procurar um atendimento de saúde? Quando que a gente, eu vou dar para a infectologista, que eu acho que é ela que deve fazer a resposta mais adequada, porque é só ela mesmo. Na verdade, se o paciente tiver sintomas gripais e ele estiver bem, ele deve ficar na casa dele. Tá? Ele só deve procurar o serviço de saúde se ele estiver se sentindo cansado ou algum outro sintoma que a princípio não esteja como uma gripe comum. Aí sim ele deve procurar um serviço de saúde para orientações. Tá? Do contrário, ele tem que ficar na casa dele, porque quanto mais essas pessoas circularem, pior vai ser, mais transmissão vai ter.